Bom dia, turma 100, turma 101. Teve alguns alunos que enviaram as atividades, inclusive do segundo bimestre. Tem uns que eu já lancei, e os que chegaram de ontem para cá, eu já não lancei, porque já fechei o primeiro, segundo e terceiro período. Daqui mais uns dias, eu vou pedir para a direção abrir o sistema e eu vou lançar essas notas, ok? Então, alguns alunos que der uma olhada e não tiver essas notas, desses que mandaram por último, fique tranquilo que eu vou lançar daqui mais uns dias, tá bom? Pode ficar tranquilo. Agora, comece a mandar as atividades que eu vou mandar a partir da próxima aula, tá bom? Para não ficar acumulado. Essas aulas que estão vindo, essas atividades que estão vindo, fica ruim de eu saber qual é o bimestre, tá? E outra coisa, tem aluno que não manda o enunciado, manda só as respostas, e aí não dá para corrigir, né? Então, largam de preguiça, copiem as atividades, ou então, se tiver impressora, imprima e faça, né? Agora, não dá para me estar adivinhando qual é o conteúdo que está pedindo lá na questão, tá ok? Por favor, mande, faça copiem o enunciado do problema, tá bom? Então, fique tranquilo que quem eu ainda não lancei, eu vou lançar nos próximos dias futuros, que eu vou ter que pedir para abrir os 2 períodos, tá bom? Porque tem aluno que ainda está mandando o segundo período. Agora, fique tranquilo também, eu não vou tirar mais as faltas de quem não mandou no período normal. Então, preste atenção bem para esse detalhe. Então, nós vamos estudar hoje a parte de vértice de uma parábola. Nós já vimos 2 aulas aí sobre função quadrática, vimos como encontrar as raízes, né? Fizemos, inclusive, o gráfico a partir das atribuições de valores para x, para poder encontrar o y. Então, é uma maneira de se fazer o gráfico. Nós agora vamos fazer também de uma outra maneira, de modo que fica mais simples. Não esqueçam que pode atribuir valores para x, encontrar o valor de y e depois colocar os valores no eixo cartesiano e traçar a parábola. Então, gente, as características principais de uma função quadrática é ela ser do tipo ax2 mais bx mais c. Tá bem aqui, ó. F de x igual a ax2 mais bx mais c. Outra coisa, se o a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o a é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, o valor de b indica se a parábola no eixo y é crescente ou decrescente. Se o b for positivo, ela é crescente. Se for negativo, ela é decrescente. Agora, o valor de c indica onde a parábola vai cortar o eixo y. Então, essas são as principais características de uma função quadrática. Repetindo, se o a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o a é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. O valor de b, se for negativo, se for positivo, a parábola corta o eixo y na ascendente. Se o b for negativo, ela corta no eixo y na descendente. E o c é exatamente o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y, tá bom? Então, nós agora vamos calcular, aprender como resolver o ponto do vértice, ó. Bem aqui, ó, ponto do vértice. Esse ponto do vértice, nós temos 2 elementos para calcular.
o xv, que é menos b sobre 2a. Esse ponto é o eixo x, é onde vai cortar o eixo x, tá bem aqui, ó. O eixo x. E o yv, que é menos delta sobre 4a, é o ponto do y. Então, ó, quando eu tenho o par ordenado, eu tenho o eixo x e o eixo y. Então, o eixo x, ó, nós vamos encontrar através do xv menos b sobre 2a. E o yv, menos delta sobre 4a. Sendo que o delta nós já sabemos como calcular. Ó. B2 menos 4ac. Tá ok, gente? Não esqueçam desse detalhe. Para que nós possamos encontrar o ponto da abscissa, que é o ponto do eixo x, eu calculo por essa fórmulazinha aqui, ó, menos b sobre 2a. Para calcular o ponto da ordenada, que é o y, tá? Ele está chamando aqui yv, v de vértice, x e o v de vértice. Então, o y é a ordenada, é o eixo y, é onde o ponto vai passar pelo eixo y. O delta é B2 menos 4AC. Então, minha gente, nós vamos começar a resolver o exercício e encontrar os pontos de vértice e traçar a parábola no eixo cartesiano. Observem aqui nessa equação primeira, f de x igual a x2 menos 2x menos 1. Primeiro, o que nós temos que fazer? Aí eu tenho já o gráfico aqui, ó. Eu peguei esse gráfico da internet, mas depois a gente faz lá embaixo com nossos cálculos e você vai ver que é praticamente igual. Só para dar uma ideia de como fica aqui, ó. Então, nós temos essa equação, essa função, x2 menos 2x menos 1. Quanto é o valor de A aqui? O valor de A é 1, não é não? Se o valor de A é 1, ele é maior que 0, não é verdade? É. Então, eu já sei que ó, A igual a 1, logo ele é maior que 0. Se ele é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Está aí o gráfico, ó, só para a gente poder dar uma olhada. Se o A é igual a 1 e é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. O B, no B é negativo. Se é negativo, a parábola vai cortar o eixo y numa descendente. Ó. Olha que ela está aqui descendo, está numa descendente. Agora, o ponto C é menos 1, está bem aqui. Ó. Se é menos 1, vai cortar no menos 1 no eixo y. Então, se a gente sabe de imediato as características de uma função quadrática, é só olhar o gráfico e a gente já tem uma ideia. Porque, às vezes, eles pedem para você olhar o gráfico e responder a opção que está lá já com a função. E aí, você olhando, você já tem ideia. O A é igual a 1, que é maior que 0. Concavidade é voltada para cima. O B é menos 2, é negativo. Se é negativo, ele está a parábola está cortando o eixo y numa descendente, está descendo. Ó. Tá ok? E o C é menos 1. Menos 1 vai cortar o eixo y no ponto menos 1. Então, isso aqui a gente já sabe só olhando para a função quadrática. Então, nós vamos resolver, depois nós vamos fazer um gráfico e mostrar que ele é praticamente, não pode ser diferente, né? Então, ó, já falamos lá anteriormente, o A igual a 1 maior que 0, logo a concavidade é voltada para cima, conforme podemos ver no gráfico acima. No caso é acima, não é acima, né? Que a gente ajeita, mas nem sempre fica legal. Acima. Cálculo das raízes. Como é que nós vamos resolver? Usando a fórmula de Bhaskara. Quem é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Mas quem é o delta? Nós já vimos lá em cima. Delta é B2 menos 4AC. Agora é só resolver. Ó. Nós temos já os valores tirados da função quadrática. Então, eu tenho A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a menos 1. Vou substituir nessa equação aqui, ó. Tá?
Então, vai ficar assim, ó. Menos B. Então, menos B. Só que o B é menos 2, ó. Tá? Mais ou menos, nós já calculamos o delta. Delta é B2 menos 4AC, que é o B. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes menos C. Aqui vai ficar assim, ó, menos A ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 8. Então, o delta é igual a 8. Então, nós vamos agora substituir os valores na equação de Bhaskara. Menos B, ó. Menos B é da fórmula, só que aqui o B é menos 2. Então, vai ficar menos com menos, ó. Mais ou menos raiz de delta. Quanto é o delta? O delta é 8 sobre 2A. Então, 2 vezes 1, que o A é 1, não é isso? Tá bem aqui, ó. Resolvendo aqui, ó, menos com menos dá mais ou menos, que é da fórmula. Aí você decompondo o 8, que não dá uma raiz exata, vai ficar 2 raiz de 2. Por que eu sei que isso aqui é 8? Porque se eu levar esse 2 ao quadrado e trouxer para dentro da raiz, 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. Então, está correto. Então, eu tenho 2, mais ou menos 2, raiz de 2 sobre 2. Eu coloco esse 2 em evidência, bem aqui, ó. Então, eu coloco esse 2 em evidência, tá? E vou resolver o problema. Então, sobra, ó, 2 vezes 1, 2. E aqui, ó, também vai ser 1. Então, 2 vezes 1. E aqui eu teria 2, que eu botei em evidência. 2 vezes 1, 2. Sobre 2, que é da resolução. Eu cancelo esse 2 com esse. Sobra quanto? Sobra 1 mais ou menos raiz de 2. Está aqui, ó, 1. Aí o x' vai ser mais 1 mais raiz de 2. E o x duas linhas vai ser 1 menos, ó, raiz de 2. Resolvendo aqui, ó, quanto é raiz de 2? 1,41. Somando aqui, ó, eu tenho 1 mais 1,41, dá 2,41. Esse é o valor da primeira raiz. Da segunda raiz, ó, x', 1 menos raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, então fica 1 menos 1,41, dá 0,41. Então, as minhas raízes são 2,41 e menos 0,41. Então, nós temos uma raiz negativa e uma raiz positiva, tá bom? O cálculo do vértice, nós já vimos que o delta é igual a 8, vamos resolver o ponto do vértice. X é igual a menos B sobre 2A. Então, eu tenho menos, que é da fórmula, menos 2, que é da equação, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, fica 2 por 2 dá 1. Então, o ponto do vértice XV é igual a 1. Vamos para o YV, ó. Menos delta sobre 4A. O delta foi 8 que nós encontramos. Com menos aqui, ó, fica menos 8 sobre 4 vezes 1. Ora, menos 8 dividido por 4 dá menos 2. Então, nós temos o ponto do YV, menos 2. Então, XV é 1, YV é menos 2. Logo, o ponto do vértice é igual a 1 e menos 2. Diante desses valores, nós vamos substituí-los no gráfico. Então, aqui nós temos, ó, o gráfico é exatamente esse, tá? Vamos observar um negócio aqui, ó. O x negativo, né? Menos 0,41, tá bem aqui, ó. Menos 0,41, menos que meio. E o outro x não é... Quanto é a outra raiz? A outra raiz é, olha aqui, ó, 2,41. Ó, um é menos 0,41 e o outro 2,41. Se você observar aqui esse gráfico, ó, eu estou com a parábola passando, ó, antes do 2,5, então aproximadamente 2,41. Então, essas raízes aqui é menos 0,41 e 2,41. Que é o ponto de vértice? O XV nós encontramos 1 e o YV igual a menos 2. Aí eu passo aqui, ó, 1 e menos 2. Esse ponto aqui é o ponto de vértice.
Aí eu passo a parábola, começa a parábola daqui, ó. Passo no menos 0,41, passo nesse ponto 1 e menos 2 e passo no 2,41. Esse é o gráfico exatamente daquela função x2 menos 2x, não é isso? x2 menos 2x menos 1. Então, está correto o gráfico, não temos o que reclamar. Vamos ver o segundo caso, a segunda questão. Encontre as coordenadas do vértice da função menos x2 mais 4x menos 2. f de x igual a menos x2, está bem aqui, ó, mais 4x menos 2. O que nós podemos tirar daqui? Ó? Tirar que o valor de a, ó, é menos 1. Se o a é menos 1, é menor que 0. A concavidade dessa parábola vai ser voltada para baixo. A concavidade vai ser voltada para baixo. Temos o b igual a 4. Significa que a parábola vai cortar o eixo y em ponto crescente. E o valor de c é menos 2. Então, vai passar no ponto menos 2. Tá ok? Vamos calcular os vértices, tá? Depois as raízes. O vértice é xv igual a menos b sobre 2a e o yv menos delta sobre 4a, onde delta é igual a b2 menos 4ac. Calculando o delta, ó, b2 menos 4ac, quem é o b? O b está bem aqui, ó, 4. Então, fica 4 ao quadrado menos 4 vezes a. O a é menos 1 e o c é menos 2. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos com menos dá mais, só que tem um menos bem aqui, ó. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 16, menos 8. Então, o delta aqui também é 8. Professor, como é que foi? B ao quadrado, fica 4 ao quadrado, ó. É só substituir, ó, o valor de B. Menos, que é da fórmula, 4A, só que o A é menos 1, tá aqui, ó. E o C é menos 2. Então, menos com menos dá mais, sobe esse menos. Então, fica 16 menos 4 vezes 2, 8. 16 menos 8 dá 8. Então, delta também é igual a 8. Substituindo os valores de xv e yv, quanto é o valor de b? O b é menos 4. Tá? Então, fica... Por que menos? Que é menos da fórmula. Nós encontramos o b... Encontramos não, nós tiramos da equação, ó, o b igual a 4. Está bem aqui, ó. Está bem aqui, ó. B igual a 4. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes menos a, porque o a é menos 1. Então, menos dividido por menos dá mais. Então, sobra 4 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2. Tá ok? Vamos encontrar o yv. Ó. O yv, nós já temos o valor de delta. Ó. Então, vai ficar, ó, menos 8 sobre 4 vezes menos 1. Aqui, ó. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos com menos dá mais. Fica 8 sobre 4 dá 2. Então, o vértice é igual a 2 no xv e o yv também é 2. Coincidentemente, os pontos de vértice são iguais. Portanto, nós temos agora abaixo o seguinte. Vamos calcular o quê? As raízes. Então, as raízes vai ser, ó, eu tenho a igual a menos 1, tenho b igual a 4, c igual a menos 2. Quem é o valor de b? 4. Vai ficar, ó, menos da fórmula com 4. Mais ou menos, o delta nós encontramos 8 sobre 2 vezes menos 1, porque o a é menos 1. Resolvendo aqui, ó, aqui o 8 fica 2 ao quadrado vezes 2. O 2 ao quadrado sai da raiz, fica 2 raiz de 2, sobre menos 2. Agora, veja bem, ó, eu vou botar em evidência aqui, ó, o menos, ó, tem o menos 4 e menos 2, tá ok? Eu vou puxar, botar 2 em evidência, ó, fica menos 2 vezes 2, mais ou menos 2. Aí eu corto menos 2 com menos 2, está embaixo, ó, sobra 2 mais ou menos raiz de 2. 2 mais ou menos raiz de 2. Daí eu tiro, ó, o valor de x',
porque eu tenho dois sinais aqui, ó. Um eu faço com mais e outro eu faço com menos. Então, fica 2 mais raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41. Mais 2 dá 3,41. E aqui 2 menos raiz de 2, fica 2 menos 1,41. Então, eu subtraio, ó, fica 0,59. Então, as raízes são 3,41 e 0,59. Nós tínhamos visto que o A é igual a 1, é menos 1. Logo, a concavidade é voltada para baixo. Está aqui, ó, o gráfico com a concavidade voltada para baixo. O ponto do vértice, 2, o XV, e o YV igual a 2. Agora, quem são as raízes? 0. Ó, quem são as raízes? Eu tenho 0,59 e 3,41. 0,59 é mais do que meio. Então, aqui está mais do que meio. Se você observar, tem meio bem aqui assim no tracinho. Então, 0,59 e aqui é 3,59. Então, por essas duas raízes e por esse vértice, eu traço a parábola. Quanto é o C lá na equação? O valor de C é menos 2, está bem aqui, ó. O valor de C é menos 2. Então, vai ser nesse ponto que a parábola vai cortar o eixo Y, está bem aqui, ó, menos 2. Então, gente, você sabendo as características da função, quando você bate o olho no gráfico, você já tem ideia. Mesmo que venha vários tipos de gráficos, você já vai naquele que, por exemplo, se o A é menor que 0, você já sabe que a concavidade dele é voltada para baixo. Se o C é menos 2, a parábola vai cortar no eixo menos 2, ó, no eixo Y. Então, não tem muita dificuldade, tá bom? Vamos ver aqui o terceiro exercício. Agora, ele pede o seguinte, ó, ele dá a equação e pergunta, ó, para que valores de x pertencentes aos reais, a função f de x igual a x2 menos 2x menos 3 é crescente, decrescente. Então, ele quer saber onde ela vai ser crescente e onde ela vai ser decrescente. Não se apavore, que você vai fazer tudo que a gente fez e depois só responder os pedidos do problema. Olha aqui a função dada, x2 menos 2x menos 3. Quanto é o valor de A? 1. É maior que 0. Logo, a concavidade é voltada para cima. O B é menos 2, negativo. Vai cortar o eixo Y numa decrescente. E menos 3 é o valor de C, vai cortar exatamente o eixo Y em menos 3. Então, vamos calcular o delta. Ó. Delta é B2 menos 4AC, o B é menos 2, então vai ficar, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Ora, o C é menos 3, então fica menos com menos, mais. 2 ao quadrado, 4. Aqui, menos com menos dá mais, 4 vezes 3, 12. Então, 4 mais 12 dá 16. Legal, que vai dar uma raiz exata. Então, o delta é igual a 16. Vamos calcular agora as raízes. Quanto é o B? Menos 2, só que tem menos da fórmula. Então, fica menos 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2A. O A é 1. Então, vai ficar assim, ó, menos com menos mais dá 2, mais ou menos 16 sobre 2. Ora, mas raiz de 16 é igual a 4, então fica 2 mais ou menos 4 sobre 2. Raiz de 16 é igual a 4. Agora eu vou tirar o valor de x' para 2 mais 4 sobre 2 e o de x duas linhas para 2 menos 4 sobre 2. Então, 2 mais 4 dá 6, por 2 dá 3. Esse é o x'. E o x duas linhas, 2 menos 4 sobre 2. 2 menos 4 dá menos 2, e por 2 dá menos 1. Então, eu já tenho os valores das raízes. Tá ok? Cálculo do vértice, ó. XV igual a menos B sobre 2A. Quem é o B? Menos 2. Com menos da fórmula vai ficar mais sobre 2A. Ó. Então, fica 2 e por 2 dá igual a 1. Então, XV é igual a 1. Tá ok? Vamos calcular o YV.
O YV é menos delta sobre 4A. Quem é o delta? 16. Só que o delta é negativo, então fica menos 16 sobre 4 vezes 1. Ora, 4 vezes 1 é 4. Então, menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, nós temos os valores, né? E agora nós vamos só colocar esses dados no gráfico e traçar a parábola. Nos outros dois, a gente já tinha a parábola pronta, não tivemos muito o que fazer. Então, ó, quanto é as raízes? Quanto é as raízes desse problema, dessa equação? Gente? Quanto é as raízes? Ó, vamos lá. 1 e 3. Se é 1 e 3, ó, eu pego o 1, aliás, menos 1 e 3. Ó. Tá bem que menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Agora vamos ver os vértices. O vértice é xv igual a 1. Tá bem aqui, ó. E o YV é menos 4. Ó. Então, xv, que é menos b sobre 2a, nós encontramos 1. E o YV, que é menos delta sobre 4a, nós encontramos menos 4. Traçando aqui, ó, uma paralela ao eixo x e outra paralela ao eixo y. Onde elas se encontrarem é o ponto de vértice. E aí eu traço a minha parábola. Ó. Começo por aqui, ó. Menos 1, cortou o eixo y. Lá onde? Vamos ver onde é qual é o ponto C lá. O ponto C é... Quanto é o ponto C? Vamos voltar na função. O ponto C é menos 3. Então, ó, menos 3, ó. Está dentro do esperado. Ó. Se aqui eu tenho 4, vem aqui é 3, eu tenho 1, 2, 3. Tá bom, tá legal o gráfico. Então, as raízes, menos 1 e 3. O ponto C é menos 3. E o ponto de vértice é 1 e menos 4. Então, esse é o gráfico. Olha aqui, ó. O B não é negativo? É. Então, está cortando o eixo Y numa descendente, está diminuindo, ó, tá? E nessa parte aqui, está aumentando. O que ele pede? Para dizer onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Então, veja bem, ó, para x maior ou igual a 1, é só olhar no gráfico. Ó. Eu tenho esse ponto 1 bem aqui, ó. Eu tenho o ponto 1, ó, o ponto 1, ó, para x maior ou igual a 1, essa parábola cresce. Para x menor ou igual a 1, ela vai decrescendo, vai decrescendo. Então, decrescendo, crescendo, decrescendo, crescendo. Até no 1, menor ou igual a 1, ela decresce. A partir do 1, ela vai crescer. Então, a resposta dessa questão é, ó, na letra A, ela é crescente para com x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x é maior ou igual a 1. Ela é decrescente para x pertencente aos reais, menor ou igual a 1. É só olhar no gráfico aqui, ó. Olha aqui, ó. Para x maior ou igual a 1, para x maior ou igual a 1, ela cresce. Para x menor ou igual a 1, ela decresce. Todos os valores que eu pegar para cá, ó, ela vai diminuir. Todos os valores de x que eu pegar para a direita, ela vai aumentar. Então, é muito fácil, sem problema. É só dar uma estudada também, né? Tá ok? Vamos ver essa quarta questão. Quarta questão, nós temos, ó, f de x, ó, igual a menos x ao quadrado, mais 2x menos 1. Quanto é o valor de a? Menos 1. Ele é menor que 0. Logo, a parábola tem concavidade voltada para baixo e admite ponto de máximo. Nós vamos ver lá no gráfico. Então, a concavidade é voltada para baixo. Se A é igual a menos 1, B igual a 2, C igual a menos 1. Se o A é menos 1, menor que 0, concavidade voltada para baixo. O B é 2, vai cortar na crescente. E o C menos 1 vai cortar no ponto menos 1, tá? Calculando o valor de delta, ó. B2,
ao quadrado é 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes A vezes C. Então, fica assim, ó. O A é menos 1, o C é menos 1. Menos com menos mais. Então, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Aqui é 4, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 dá 0. Então, essa função vai ter só uma raiz, ou duas raízes iguais. Então, vai ficar, ó, x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, fica, o b é menos 2, mais ou menos a raiz de delta, o delta é 0, sobre 2 vezes menos 1. Aqui fica menos 2 sobre 2 vezes menos 2. Dá quanto? Menos com menos dá mais, 2 por 2 dá 1. Então, as duas raízes são iguais. Tá bom? Então, x' vai ficar, ó, 2 mais 4 sobre 2 dá 6, não dá? 6 sobre 2 dá 3. X, 2 menos 4 dá menos 2. Por 2 dá menos 1. Tá ok? Então, x' igual a menos 1. Cálculo do vértice. O B é menos 2. Menos 2 dividido por 2 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, aqui dá 1. E o YV igual a 0, porque o delta é 0. E aí a gente faz o gráfico. Ó. O vértice é x igual a 1, y igual a 0. Fica bem aqui, ó. E aí a concavidade não é voltada para baixo? É. Então, ela tem ponto de máximo. Então, é só traçar. Ó. O nosso C lá não é menos 1? É. Ó. Então, menos 1. E aí a gente traça a parábola e vamos responder o que está pedindo no problema. Então, no caso agora, ela é crescente para x menor ou igual a 1. Só porque inverteu o A, que é menos 1. Então, ela vai crescendo. Ó. Quando chega bem no ponto 1 aqui, ó, o x igual a 1, ela começa a decrescer. Então, aqui é o contrário da primeira. Ela é crescente para x menor ou igual a 1. E é decrescente para x maior ou igual a 1. Então, ela é crescente para x menor ou igual a 1. E é decrescente para x maior que 1. Veja que essa resposta aqui é ao contrário daquela anterior, tá? Porque nessa aqui, o A é menor que 1. Se ela é menor que 1, a concavidade é voltada para baixo. Toda vez que o valor de A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se o A é maior que 0, a concavidade é ao contrário, é voltada para cima. Tá ok, gente? Então, essa parte que tinha para falar de vértice. Na próxima aula a gente faz mais alguns exercícios e eu já trago uma atividade para vocês a respeito dessa parte, tá ok? De função quadrática. Eu acho que dá para entender, mas vocês têm que tentar resolver. Se não tentarem resolver, fica muito difícil, né? Porque matemática só se aprende fazendo. Não tem outro jeito, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.